Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num material que é, assim, simplesmente incrível. É um estudo acadêmico de Milton Schwantz, chamado Profecia e Estado. E a ideia aqui é chacoalhar um pouco as certezas, né? Desafiar o que a gente aprendeu sobre os profetas do Antigo Testamento. Exato. A provocação inicial do texto já é brutal. E se figuras como Amós e Isaías não se considerassem profetas? Pior que isso, e se a palavra profeta fosse, na verdade, o nome que eles davam para os seus piores inimigos? E se o foco da briga deles não fosse, sim, só religião, mas um confronto direto, corpo a corpo, com o poder, com o Estado? É exatamente esse o ponto de partida. O estudo nos convida a tirar essas figuras do pedestal, sabe? E colocá-las no chão da história. Deixá-los mais humanos, menos estátuas. Isso. Pessoas de carne e osso, metidas em conflitos políticos e econômicos muito concretos. E para começar a desmentar essa imagem, o autor vai direto na fundação, a própria palavra profeta. Peraí. Como assim, a palavra? Eu sempre imaginei que eles chegassem se apresentando. Eu sou Amós, o profeta. O texto diz que não era nada disso? Nada disso. Na verdade, é o oposto. O estudo aponta algo assim impressionante. Dos 15 profetas literários, a grande maioria não se chama de profeta. Sério? O caso mais claro é o de Amós. Quando o sacerdote confronta ele, a resposta é uma negação total. Ele diz com todas as letras: "Eu não sou profeta, nem filho de profeta." Ele rejeita o título? Na cara dura? E com Miqueias e Isaías é ainda mais forte. Eles usam a palavra profetas para se referir aos adversários deles, aos porta-vozes do sistema. Etiqueta dos maiores inimigos. Mas por que essa rejeição toda? O que era ser um profeta naquela época? Significava, muitas vezes, ser um funcionário do sistema, um profissional da religião oficial. Eles se viam de outras formas, usavam outros termos. Tipo o quê? Enviado, mensageiro de Javé, vidente, títulos que indicavam uma comissão divina, sabe? Não um cargo. Entendi. O termo profeta, como esse guarda-chuva para todo mundo, só veio muito depois. Principalmente com a tradução da Bíblia para o grego, a Septuaginta. E por que os tradutores gregos fizeram isso? Foi para simplificar? Em parte. Mas a consequência é mais funda. Ao usar uma palavra só, profeta, você acaba nivelando todo mundo. Apaga as diferenças, os conflitos. Vira tudo a mesma coisa. Exato. É como pegar, sei lá, anarquistas e liberais e chamar todo mundo de político. A gente perde a nuance da briga. E era uma briga feia. Então não era só uma questão de nome, a diferença era de projeto, De lado na história. Totalmente. O autor até propõe uma tipologia para a gente entender. O primeiro grupo seriam os profetas da corte do templo. Os que estavam dentro do sistema. Isso. E mesmo ali tinha divisão. Tinha os falsos, que eram só bajuladores do rei, mas também tinha os críticos verdadeiros, como Natã. Natã que confronta o rei Davi. Exato. É uma crítica duríssima. Mas o objetivo dele não é derrubar o rei, é corrigir, é manter a ordem, a paz do reino. É o crítico leal, que aponta o erro para salvar a instituição. Certo. E os outros? O segundo tipo seriam os profetas críticos, tipo Elias. Figuras que agiam mais de fora, sabe? A crítica dele é mais pontual, contra a idolatria, a injustiça de um caso específico. Ele não tem um projeto para destruir a monarquia. Não. Ele quer corrigir um desvio grave. Mas aí entra um terceiro grupo, que é onde a análise foca. Onde a coisa explode. É aí que entram os profetas radicais. Amós, Miqueias, Jeremias. A mensagem deles não é de ajuste. É uma sentença de morte para o sistema inteiro. Eles não dizem o rei errou. Eles dizem o reinado vai acabar. Eles não querem reformar o templo. Eles dizem o templo será destruído. É ruptura total. E essa chave, a da ruptura, tem a ver com a relação deles com o Estado, né? O estudo fala que os livros deles sempre começam situando a profecia no reinado de alguém. Exato. Palavra que veio a Amós nos dias do rei Uzias. Eu também sempre li isso como uma data. Sim, tipo um cabeçalho de jornal. Mas o autor diz que não. Aquilo ali é a montagem do ringue de luta. De um lado, a palavra de Deus. Do outro, o regime do rei. Nossa! E tem um padrão histórico fascinante.
Profecia e reinado surgem juntos lá no século X a.C. e desaparecem juntos no século VI. Uau! Então um não existe sem o outro. Um Estado forte e opressor gera a sua própria contravoz radical. Parece que sim. A história deles é de conflito constante, desde Samuel e o primeiro rei Saul até Jeremias, que enfrentou, foi perseguido, preso por 5 reis diferentes. A profecia radical é, no fundo, uma teoria crítica do Estado. É isso. E não é uma crítica vaga sobre o pecado. É específica. Tem alvos claros. E o texto detalha esses alvos, né? Sim, ameaçam o rei diretamente, o pessoal do palácio, os ricos de Samaria. Atacam os altos funcionários, o exército, os sacerdotes, os comerciantes, os latifundiários, Quer dizer, toda a estrutura de poder. todo o aparelho de dominação, como diz o autor, a capital, o templo estatal, o reinado. Por isso ele usa uma palavra forte para eles: revolucionários. Revolucionários é uma palavra pesada, né? Aplicar a textos tão antigos. Eles tinham um programa político? Ótima pergunta. Claro que não é no sentido moderno, mas é no sentido de que eles não propunham reforma, propunham a derrubada da estrutura. E aí vem a questão central. Se eles eram tão antissistema, de onde eles vinham? Certo. Qual era o lugar social deles? O estudo analisa as teorias. Uma diz que eles eram funcionários do culto, sacerdotes. Mas isso não faz sentido para alguém como Amós, que previa a destruição do templo, né? Pois é, seria como um funcionário do Banco Central pregar o fim do dinheiro. Não fecha a conta. Ok, essa teoria parece fraca. E a outra, a do gênio solitário? Confesso que essa imagem sempre me atraiu mais. É uma visão romântica, né? Mas o texto critica por ser muito idealista. Ela isola o profeta da sociedade, como se a mensagem dele viesse do nada, sabe? Como se a opressão fosse só um cenário para a performance dele. Exato. E isso ignora a maior pista que os textos dão: a origem geográfica deles. As cidades de onde eles vieram. Isso. Amós é de Tecoá, Miqueias de Moresete Gate, Jeremias de Anatote. Nada de metrópole. São vilarejos, povoados de agricultores e pastores. A periferia. A periferia. A proposta do autor é que a profecia radical não nasce na elite de Jerusalém. Ela nasce da experiência da miséria, da expropriação de terras. Eles seriam a voz articulada de uma resistência camponesa. Isso muda tudo. Eles não são intelectuais falando sobre injustiça, eles são porta-vozes da dor real de suas comunidades. E para testar isso, o estudo foca no caso de Amós, né? Exatamente. E foca numa frase que todo mundo acha que entende. Amós 8.2. Chegou o fim para o meu povo Israel. Que a gente sempre lê como o fim de todo mundo. O apocalipse para a nação inteira sem distinção. É o consenso, mas a análise desmonta isso de um jeito brilhante. O autor percebe que, nas primeiras visões, quando a destruição ameaça, Amós intercede. Certo. E ele não pede por Israel, ele pede por Jacó. Ele diz: perdoa, Senhor, como Jacó vai sobreviver? Ele é tão pequeno. E Deus suspende o castigo. Mas na visão final, a do cesto de frutas, a sentença é definitiva. E aí o alvo muda. Deus diz: chegou o fim para o meu povo Israel. Não vou mais perdoar. Peraí. Para mim, Jacó e Israel eram sinônimos, usados para falar do mesmo povo. O autor diz que não, que para Amós eram coisas diferentes. Não um código secreto, mas um uso técnico. Ele argumenta que no vocabulário de Amós, Jacó é o povo empobrecido, as vítimas. Por isso é pequeno, é o campesinato. E Israel? Israel é o termo que Amós usa para o Estado e para a classe dominante. Ok, isso é muito radical. Tem base no texto para isso? Tem sim. O autor mapeia o uso da palavra. Em Amós 2, Israel é o poder militar opressor. Em Amós 3, são os ricos dos palácios de Samaria. A casa de Israel é a dinastia, a elite governante. Entendi. Israel não é a totalidade do povo, é a totalidade do poder. Exatamente. Caramba, isso muda a frase toda. Chegou o fim para o meu povo Israel. Não é o fim de todo mundo. É a falência do Estado. A liquidação da classe dominante. É o fim total dos totalitários, não da totalidade.
A salvação de Jacó é justamente o fim de Israel. A destruição do opressor é a libertação do oprimido. Nossa. E para fechar, a análise vai ver quem era o próprio Amós. A visão tradicional pinta ele como um fazendeiro rico, sabe? O que reforçaria a ideia do gênio individual que critica o sistema de dentro. Isso. Mas o estudo vai fundo no hebraico. E a conclusão é a oposta. Os termos indicam que ele não era dono de nada. Era um trabalhador sazonal, um diarista. Como assim? Ele era pastor de um tipo de ovelha de lã inferior, depois boiadeiro, e por fim se descreve como cultivador de sicômoros. Sicômoros? É um tipo de figo de baixa qualidade, comida de pobre. E o trabalho dele era fazer um cortezinho na fruta para ela amadurecer mais rápido. Um trabalho super precário. Meu Deus. Ele não era um fazendeiro, ele era um boia fria da antiguidade. Um trabalhador que pulava de bico em bico para sobreviver. Essa é a imagem que emerge. A crítica social dele não era teórica, vinha da pele. Ele conhecia a exploração que denunciava. A voz dele tinha o peso da realidade. Totalmente. Então, depois de tudo isso, a gente sai com uma imagem completamente diferente. Começamos com um profeta quase etéreo e terminamos com um trabalhador rural, um porta-voz de movimentos camponeses lutando contra um sistema de opressão. A análise nos obriga a ver que a profecia não é uma coisa só, é um campo de batalha. E o conflito mais radical não nasce no centro do poder, mas na margem. A contestação ao Estado não veio de dentro do templo, veio da luta de quem trabalhava a terra. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se a voz profética mais contundente e transformadora do Antigo Testamento não surgiu das instituições, mas das margens da luta dos oprimidos, o que isso sugere sobre onde a gente deveria procurar as vozes verdadeiramente transformadoras no mundo de hoje?